Amigas e amigos, a presidenta Dilma Rousseff deu mais uma demonstração aí na entrevista que ela concedeu ao Roberto Cabrini, do SBT, a rede de televisão aí do Silvio Santos, na madrugada de domingo para segunda, de que ela está a quilômetros e quilômetros à frente dos seus detratores, dos seus algozes, né? Foi precisa nas respostas, fugiu das armadilhas do perguntador, que inclusive foi trazer gente de baixo extrato moral, né, para tentar confundi-la, e tentar pegar ela em alguma pegadinha, né? A gente como o Delcídio Amaral, esse malandro que eu acho que ele é uma espécie de Cabo Anselmo. Tenho dúvidas, sérias dúvidas sobre essa delação que ele fez aí com o Sérgio Moro. Parece mais um conluio, um teatro, né, uma peça mal ensaiada do que uma delação realmente. Mesmo as delações aí das negociatas do Sérgio Moro, estilo Sérgio Moro, padrão Sérgio Moro, é muito estranha. Enfim, traz esse tipo de gente, traz a próprio Moro, né, com aquela gravação criminosa que ele fez da conversa da presidenta com o Lula, Romero Jucá, Temer, né, por aí se vê as má intenções, a má intenção do perguntador ao jogar esse tipo de gente na conversa. E também mostra o tipo de gente que ela vai enfrentar no Senado, né, quando ela for lá fazer a sua defesa no dia 29. Eu acho que o Magno Malta, que é uma cópia, né, evidentemente com características próprias aí do Deltan Dallagnol, no sentido de ser um evangélico de duas caras, de dupla moral, né, de baixo nível moral e político, ideológico, e o Ronaldo Caiado, que também é da mesma estirpe política, serão, sem dúvida alguma, as referências, né, do que os demais senadores farão, né, de como eles se comportarão diante da presença da presidenta. Uma total falta de respeito, né, de educação, né, de civilidade, enfim, de urbanidade. Esse Magno Malta, por exemplo, fez um pronunciamento recentemente chamando a presidenta de nojenta. Quer dizer, por aí se vê o tipo de gente que é essa figura, como disse o Jacques Wagner, se referindo ao Delcídio, né, gente escrota, né, a palavra é do Jacques Wagner. Né, o Magno Malta se utiliza inclusive que aliás a direita golpista, essa gente de baixo nível, né, vem se utilizando muito daquele deslize da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, né, quando ela disse a presidenta inocenta. Quer dizer, isso é absolutamente normal em quem fala, né? Às vezes no embalo da fala você confunde uma coisa com a outra. No entanto, essa gente sem moral, sem ética, né, se utiliza disso para fazer o seu carnaval. Bom, essa é a parte suja da coisa, né? E a presidenta Dilma vai enfrentar esse tipo de coisa, e eu tenho certeza que ela vai tirar de letra, como ela tirou aí nessa entrevista do SBT. Ela está certa em ocupar os espaços aí da mídia, já que a mídia faz um bloqueio criminoso, violento contra ela. Ela simplesmente, quando a mídia se refere a ela de maneira pejorativa, de maneira com ataques, né, com as baixarias aí que eu já falei. Mas é importante a gente refletir muito sobre isso, porque uma coisa é a gente ver essa disputa por aí, com esse baixo nível, né? Outra coisa é a gente compreender, né, a disputa política de maneira mais aprofundada, né? A luta de classes, né? Como disse o Engels no prefácio do livro A Luta de Classes na França, o livro do Marx. Ele disse que a democracia mata a direita. A própria direita diz isso, ele diz lá no prefácio, escreve no prefácio Engels, né, que a direita assume que a democracia é fatal para ela. E é fato, né, porque a democracia permite, por exemplo, que a presidenta fale verdades, desmonte, e enquanto para a direita só resta os palavrões, os xingamentos, né, o baixo nível, né, conforme eu já falei aqui. Essa é a diferença entre um e outro, quer dizer, a civilidade, a democracia, né, e a direita que não tem argumentos, não tem como enfrentar um debate para valer e que se utiliza desse tipo de recursos. Né, porque é exatamente a essência da política, né, a essência da civilidade, da democracia, está na filosofia, está na sociologia, né, e essa gente foge disso como o diabo da água benta.
porque a sociologia, a filosofia certamente desarmaria, né? Como disse o Corbusier, que eu já comentei sobre ele, está aqui, eu selecionei o vídeo no comentário que eu fiz sobre o que ele diz da direita. Quer dizer, a direita não pode pensar no sentido de pensar a realidade e transformar a realidade, porque ela só existe para defender os seus privilégios, né? Quer dizer, conferir credibilidade ao programa da direita, ao programa golpista em andamento significaria refundar aí um partido do século XIX, né? O ideal do século XIX. Portanto, a direita foge disso tudo como o diabo da cruz, e aí recorre a esse tipo de comportamento do Sérgio Moro, do Delcídio, né, do Magno Malta, do Ronaldo Caiado, né? Eles não têm por onde escapar, né? E eles vão formando a referência, e um se comporta de um jeito, outros de outro, uns de maneira mais assintosa, outros tentam dar uma plástica, mas na essência é tudo a mesma coisa, porque expressa uma política, uma ideologia, um sentimento de classe, né? Isso que é importante a gente dizer aí na questão da filosofia, da sociologia, do saber filosófico, saber sociológico. Enfim, a gente tem exemplos disso na história, né? Tem vários exemplos, né? Porque essa direita, quando ela não pode mais impor a sua política, a sua ideologia com a mentira, com os métodos que a gente está vendo aqui, ela recorre a outros métodos também, às vezes até mais extremados, né? Os métodos da ditadura militar, os métodos que ela se utilizou contra os alfaiates da Bahia, né? Contra Tiradentes, né? A política de cortar cabeças, né? Canudos, Contestado, né? Vários exemplos, guerrilha do Araguaia, né? Vários exemplos aí na nossa história. E também há um fato a se registrar, né? Porque nós tivemos aí recentemente essa figura aí da direita, né? Esse rapaz que a direita sempre faz questão de apresentar como uma espécie de um ícone deles, né? Que é esse Fernando Holliday, que foi lá fazer aquela arruaça na Câmara dos Vereadores. A questão não é nem o ato em si, o fato dele ter ido lá e fazer o que ele fez, quer dizer, rasgar o cartaz do Fidel Castro, na homenagem que o vereador do PCdoB, Jamil, estava fazendo, mas o motivo, a motivação, porque depois isso se espalhou aí pelas redes sociais, a direita se vangloriando do ato dele, quer dizer, é o fato em si que conta, né? Quer dizer, o mérito da questão, que é fascista mesmo, né? Anticomunista, enfim, a referência deles é o que há de pior na história da humanidade, né? O fascismo, o nazismo. E se a gente for trazer aqui para o Brasil, é o exemplo aí do Capitão do Mato, né? É o exemplo do Calabar, né? O exemplo do Silvério dos Reis. Esse tipo de gente é exatamente isso, é o Capitão do Mato, é o Calabar, é o Silvério dos Reis, né? Contra os ideais republicanos, da democracia, né? Do desenvolvimento, e vai por aí afora. Enfim, assim é a vida, né? Assim é a luta, né? O que a gente tem que fazer, do meu ponto de vista, né? Como dizia o filósofo Spinoza, o Baruch, nem rir nem chorar, apenas entender. Entender, lutar, resistir, né? Porque a luta de classes é assim mesmo. Isso aí é luta de classes, e o que a gente está vendo é isso. O importante é a gente ter convicção, cada vez mais a convicção. Essas atitudes contra a Dilma, né? A entrevista que o Cabrini, as perguntas que o Cabrini fez, né? Esse discurso absurdo do Magno Malta, né? Tudo isso reforça uma convicção muito importante, a de que nós estamos do lado certo. Isso que é o fundamental. É isso que conta no final das contas. Muito obrigado, até a próxima.